Fala aí, pessoal, beleza pura? Vamos lá. Vamos conversar aqui sobre a regra do hiato, uma das regras específicas, uma das regras mais técnicas na parte de acentuação gráfica. Vamos lá. Ó, antes de a gente ler a regra aqui, é importante relembrar o básico. Você tem lá a regra das oxítonas que acentuam A, E, O em ENS. Acentua praticamente todas as vogais, né? E o que sobra? Sobram I e U. O hiato vai cuidar dessas vogais que sobraram. Então a regra do hiato diz o seguinte: acentuam-se I e U tônicos, formando hiato com a vogal ou ditongo anterior, sozinhos ou seguidos de S. Então, se você tiver um I tônico formando hiato com a sílaba anterior, ele vai ser acentuado, sozinho ou seguido de S. Se você tiver um U tônico formando hiato com a sílaba anterior, e ele estiver sozinho ou seguido de S, ele vai ser acentuado. Simples assim. Olha uns exemplos, ó. K, I. Por que tem acento, Felipe? Olha o hiato aqui. A numa vogal e na outra sílaba, uma vogal em cada sílaba. Isso é o conceito de hiato. Então esse I está fazendo hiato, é isso aqui. Ele está sozinho e é tônico, então ele é acentuado. Faísca, ó, A e I, aqui está o hiato. Ele está sozinho ou seguido de S. Nesse caso, seguido de S, então ele é acentuado. Paraíba, ó, o Azinho aqui, uma vogal. O I, outra vogal. Isso é um hiato. É o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Então, ele vai ser acentuado. Egoísta, ó o hiato aqui, ó. O numa sílaba e na outra. Vogal e vogal em sílabas diferentes é o hiato. Ele está seguido de S, acentuado também. Ruído, sozinho, acentuado. Saúde, o U está sozinho, formando hiato, acentuado. Saúva está sozinho, acentuado. Balaústre, seguido de S, acentuado também. Então, se tiver na palavra I ou U tônicos, formando hiato com a sílaba anterior, ele tiver sozinho ou seguido de S, ele vai ser acentuado, tá? Por que você repetiu, Felipe, tantas vezes essa regra? I ou U tônico formando hiato com a sílaba anterior, sozinho ou seguido de S? Porque isso é uma regra. Se falhar alguma dessas partes, já não vai se encaixar na regra. Por exemplo, ó, as gramáticas vão dizer que a palavra cair é uma exceção à regra do hiato. Eu não gosto de enxergar assim. Eu não acho que seja uma exceção. É um caso que não se encaixa na regra. Então, olha só. Diz que é I ou U tônicos no hiato, sozinho ou seguido de S. Aí você vem. É I? Sim. É tônico? É. Tá no hiato? Tá. Tá sozinho? Não. Tá seguido de S? Não. Então não tá na regra do hiato. Entenderam? Aí vai aparecer lá. Juiz. Juiz. Bom, é o I? Sim. É tônico? É. Tá no hiato? É. Tá. Tá sozinho? Não. Tá seguido de S? Não. Tá seguido de Z. Então ele se enquadra na regra do hiato? Não. Pessoal, é muito importante que você saiba direitinho a regra. Eu gosto sempre de gravar o conjunto menor. Se você grava a regra, tudo
tudo que acontece fora da regra, você já sabe que não vai ter acento pela regra do hiato. Eu gosto de pensar assim. As gramáticas vão trazer uma lista, ó. Não recebem acento. Não recebem acento. Aí tem a listinha, ó. Cair, sairmos, saindo, juiz, ainda, diurno, Raul, ruim, amendoim, saiu, contribuiu, instruiu. Aí aparece lá às vezes, não, se o I vier seguido de R, de N, de Z, de L, de ditongo, são exceções. Cara, como é que são exceções? Se a regra diz que é sozinho ou seguido de S. É como se você dissesse assim, regra do cachorro. Somente o cachorro pode dormir na cama. Aí viesse assim, exceções, girafa, papagaio, ornitorrinco, arara, dragão de Komodo, formiga, borboleta, carpa. Estão entendendo a loucura que é isso? Falou que é só cachorro, não precisa ficar decorando um mundo de exceções. Tudo isso aqui, pessoal, eu olho e vejo, não é sozinho nem seguido de S. É assim que você tem que aprender a enxergar. Português é muita regra. Se você entendesse bem, você perceberia que é metade das regras em relação ao que parece, tá? Eu estou dizendo isso porque existem exceções verdadeiras. Uma exceção verdadeira é um caso em que deveria ter o acento porque está enquadrado nas partes que compõem a regra, mas mesmo assim não tem acento, tá bom? E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, não há acento quando o hiato for seguido de NH. Então, rainha, bainha, moinho não são palavras acentuadas. Essas exceções são muito cobradas em prova. E aqui sim você tem uma exceção verdadeira. Ó, você tem aqui o I está formando hiato com a sílaba anterior. Está sozinho. Deveria ter acento, mas não tem. É uma exceção verdadeira, seguida de NH. Não tem acento, tá? Hiatos que possuem letras repetidas. Ó, Saara, Mooca, Semeemo, Xiita, Vadiice. Pessoal, a regra do hiato, basicamente, serve para você não confundir o hiato com o ditongo. Em regra, pessoal, em tese, é para você pensar assim, paz versus país. Então, para não ter a menor condição de você ler isso aqui como se fosse um ditongo, a palavra é acentuada. Paz, uma sílaba. País, duas sílabas. Tá? Teoricamente, a regra do hiato serve para isso. Mas quando você tem essas letras repetidas, não existe a chance de você confundir, porque os ditongos não têm vogais repetidas. Então, não tem acento. E também por isso, ó, eu já antecipo, não há acento em hiatos com EE e OO. Por exemplo, voo, zou, creem, leem, deem. Não há acento nesses hiatos. No passado havia, mas não deveria haver. Agora, a nova ortografia deixou tudo mais sistemático.
Antes era tudo meio confuso, meio contraditório, não batia muito bem. Agora o sistema está muito harmônico. Não tem que ter acento. Não tem como confundir com ditongo. São letras repetidas. Então não há acento, tá? Claro, aí você vai procurar, não, mas e a palavra sumariíssimo, iídice? São as exceções, pessoal, que não caem em prova, são notinhas de rodapé, eu não quero que você pense nisso, tá bom? Vamos lá. Então a primeira exceção foi essa, NH, tá? Felipe, Saara e Mooca, isso é exceção à regra do hiato? Não é exceção, pessoal. Eu estou relembrando porque cai em prova. Mas a regra do hiato fala de I ou U tônico. Como é que Saara vai ser uma exceção à regra do hiato? Nunca se enquadraria na regra do hiato. É A, pessoal, não tem nada a ver. Caiu na prova lá. Asiático. Asiático. Aí o aluno perguntou, tinha opção lá na prova. Não está na regra do hiato? Pessoal, é um A tônico. Volte lá na regra. I ou U tônicos. Então a maior parte das confusões que são feitas são porque o cara não gravou a regra básica. Gravou a regra básica, o caminho vai se abrir, tá bom? Beleza. Primeira exceção, NH. Segunda exceção, ó. Quando esse I ou U tônico for seguido de um ditongo decrescente numa proparoxítona. Feiura, baiuca, bocaiúva, sauípe. Felipe, aí eu fiquei suado agora. Quando for seguido de um ditongo decrescente numa paroxítona, aqui, por um princípio de economia, é mais fácil você gravar o exemplo, tá? E o exemplo que cai é feiura. Guaíra e Guaíba levam acento. Por quê, Felipe? Porque a exceção é no ditongo decrescente. Aqui o ditongo é crescente. Então não se enquadra na exceção. Eu sei que aqui já está dando uma sudorese, já está dando um pico de adrenalina. Não precisa se preocupar com nada disso. Não entendeu nada? Na regra do hiato, você tem que conhecer a básica e as exceções é melhor você ler. Então eu já fiz isso por você. Quer acertar? Quer acertar? Memorize. Não se desespere analisando tipos de ditongo. Ditongo decrescente na paroxítona parece outro idioma, né? Ainda mais para quem não estudou. O que você precisa? Ó, feiura, baiuca, bocaiúva e sauípe não são acentuadas. Especialmente a feiura. A feiura não tem acento. Tá? Guaíra e Guaíba levam acento, isso aqui não cai. Ó, Piauí, Teiu levam acento. Claro que levam. É exceção? Não, pessoal, é regra. Ó, Au, I. Piauí. Tem ato aqui? Tem. U na sílaba anterior e na última. Tem o I tônico formando esse ato? Tem. Tá sozinho? Tá. Então ele está na regra do hiato. Por que é acentuado? Pelo motivo básico. Está na regra do hiato. Creem, deem, leem, jou, vou, dou, zou não são acentuados. E algumas exceções aqui, juiz, ruim, Raul ainda. É isso aqui que você precisa saber. O que eu passei antes, pessoal, é o fundamento. Às vezes, o fundamento é mais complicado que o exemplo.
fundamento de ortografia, fundamento de exceções da regra do hiato, fundamento de separação silábica. Às vezes a teoria é muito mais complicada do que a prática. Então, foco nos exemplos, tá? Agora vamos lá. Dúvidas comuns. Dúvidas comuns. Todas as dúvidas, quase todas, vêm de o cara não ter dominado a regra básica. Aí vamos lá. Vou pegar alguns exemplos aqui, vou pegar um espacinho. Vou pegar um espacinho. Ó. Palavra paz não tem acento. Por quê? Porque é um monossílabo. Paz. Isso aqui é um ditongo. Agora, país, regra do hiato. Países, regra do hiato, do mesmo jeito. Regra básica, ó, sozinho ou seguido de S. Aí vamos lá. Palavra juiz. Juiz. Tem acento? Não tem. Por quê? Porque o cara não está sozinho nem seguido de S, ele está seguido de Z. E se fosse ju e zes? Agora, o I tônico está formando hiato e está sozinho. Então está na regra do hiato normal. Beleza? Outra dúvida. Felipe, Piauí. Piauí é uma palavra oxítona. Ela não é acentuada pela regra da oxítona? Dois motivos para a resposta ser não. Primeiro, você acentua a oxítona terminada em A, E, O, em ENS. Isso aqui é terminado em I. Não tem nada a ver. Segundo motivo, regra do hiato diz I tônico formando hiato com a sílaba anterior. Em algum momento eu disse que a regra do hiato se importa se a palavra é oxítona ou paroxítona? A regra do hiato não leva em consideração a classificação tônica. Então você vai ter Piauí, que é oxítona. Você vai ter saúde, que é paroxítona. Quem quiser anotar num cantinho, aquela análise de oxítona terminada em A, E, O, em ENS, paroxítona terminada em ditom crescente, aquilo ali acabou. A regra do hiato não se importa com a posição tônica. Ela quer saber se é I ou U tônico formando hiato sozinho ou seguido de S. Só isso. Beleza? Maravilha. Então, é basicamente isso que a gente precisa saber. Vamos lá. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego dos acentos nas palavras saúde e também. Ó, sa, u, d. Isso aqui é a regra do hiato. Eu vou chamar aqui de RH, tá? Passa no RH. Também. Oxítona terminada em em. Então tá na regra geral da oxítona. Área paroxítona terminada em ditongo. Ah, Felipe, mas não é areia só na praia. Não é areia só com bombril e panela. Bactéria paroxítona terminada em ditongo. Será que não é essa, Felipe, a resposta? Vamos continuar. Óbitos proparoxítona. Variável paroxítona na regra geral, terminada em L. Então vou chamar aqui de regra geral da paroxítona. É
monossílabo tônico. Vamos lá. Os vocábulos invisíveis, países e superfícies são acentuados de acordo com a mesma regra. Não. Invisíveis, ó, é uma paroxítona terminada em ditongo. Detalhe importante, esse ditongo aí, eis, invisíveis, imóveis, amáveis, ditongo decrescente. Países, pa, i, zes, regra do hiato. I, formando hiato com a sílaba anterior, sozinho. E superfície, paroxítona terminada em ditongo. Então é todo mundo, pessoal, todo mundo diferente. Prefeitura de Chapecó. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Baú. Baú. Regra do hiato. O tônico formando hiato com a sílaba anterior. Fênix. Paroxítona terminada em X. E joia? Joia não tem mais acento, pessoal. Por quê? É uma paroxítona com ditongo aberto oi. Ou, se você quiser de uma maneira mais intuitiva, ó, é jói a. É uma paroxítona terminada em a. Então não tem. Ideia, mesmo motivo, ó. Ideia. Calma aí. Ideia. Termina em a. Café, ótima e conteúdo. Conteúdo, ó. Do. Agora sim. Voo, não tem acento. Assembleia também não. Sozinho, não. Por que não tem? Porque a tônica é no zi. É só, zi, nho. A tônica está no zi. É uma paroxítona terminada em ó. Único, colmeia. Colmeia não tem mais. Herói. Oxítona terminada em ditongo aberto. Então, o nosso gabarito aqui, letra C. Vou trazer aqui mais uma dúvida. Não confundam hiato com regra do hiato. Nem toda palavra que tem hiato se enquadra na regra do hiato. Olha só. Conteúdo, regra do hiato. Por quê? O tônico. Baú. Juízes, países. Agora, uma palavra que cai bastante, ó. Do. Período. Muitas vezes a pessoa pensa, olha, Felipe, tem o hiato. É o hiato tônico. Essa palavra é acentuada pela regra do hiato. Aí eu volto. Tem que conhecer a regra básica. I ou U tônico, formando hiato com sílaba anterior, não é com a seguinte, é com a anterior. Sozinho ou seguido de S. Tá sozinho? Não, tá com R. Tá seguido de S? Não. Você fala assim, sozinho ou com a esposa. Aí vem a palavra lá, o cara tá com a girafa. O que tem a ver? Não, tem nada. Então, pessoal, o grande erro é não entender a regra básica direito. É ficar tentando tanto simplificar a regra básica, é a regra do hiato tônico.
tem um monte de hiato tônico que não está na regra do hiato, pessoal. Período é um exemplo. Não é com a sílaba anterior, não está sozinho, não está seguido de S. E pior, essa palavra aqui é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então essa palavra aqui, ela gera dúvida por ausência de fundamentos. Já mencionei aqui, mas não custa lembrar. Asiático. Aí o cara, asiático e palavras semelhantes. Aí o cara vê, ó, Felipe, tem um hiato, ó. IA. Tem. Mas não é com a sílaba anterior. O I não tá sozinho. E a tônica é o A. Percebam, pessoal, que essas palavras não têm nada a ver com a regra. Não tem nada a ver com a regra. Vamos lá, pessoal. Questão boa, ó. Sobre as regras de acentuação gráfica. Analisar os itens abaixo. As palavras bíceps, a palavra, né? Bíceps é acentuada porque é uma paroxítona terminada em PS. Legal. Bíceps é uma paroxítona? É. Termina em PS? Sim. Quem decorou todas as terminações, acertou. Mas também quem falou todas exceto a EO e ENS, acertou do mesmo jeito. Então a primeira está correta. Aí você vem aqui, não adiantou praticamente nada, né? Saída é acentuada porque é uma paroxítona terminada em A. Duas maneiras de acertar. Primeiro, pela regra. É regra do hiato. Sa, I, da. Ah, Felipe, mas eu não assisti a aula até o final, não peguei a regra do hiato. Então acertaria pela regra básica. Paroxítona terminada em A não tem acento. Porque exceção. Todas, exceto as terminadas em A, é O em ENS. De qualquer maneira, era proibido marcar a 2. E se a 2 não pode ser, você já vem e risca a letra A, já risca a D e já risca a E. A palavra pé é acentuada porque é uma palavra monossílaba tônica terminada em E. Bom, é isso mesmo, tá certo. A palavra matemática é acentuada porque é uma palavra paroxítona terminada em A. Se ela fosse paroxítona terminada em A, ela não seria acentuada. Além disso, ela nem é paroxítona. Ela é uma proparoxítona. 1, 2, 3. Matemática. Portanto, gabarito, letra B. Depois que sabe as regras, isso aqui é uma questão rápida, objetiva. Eu gosto desse assunto porque não tem muita discussão. Olhou, pá. Os vocábulos saúde, reúne e país são acentuados de acordo com a mesma regra. Regra do hiato. Saúde, reúne e país. Questão correta, regra do hiato para todo mundo. A palavra ruim não recebe acento porque possui um hiato tônico acompanhado de M. Pessoal, a questão foi considerada correta.
Ela não é acentuada porque o hiato é acompanhado de M. É uma maneira de dizer que, se não é sozinho ou acompanhado de S, o I ou o tônico não tem que ser acentuado. É isso. É mal escrito? É, mas é o que a banca está querendo dizer. Vamos lá. Leia as afirmativas abaixo e dê os valores. Nas oxítonas e paroxítonas, foi eliminado o acento agudo. Nas paroxítonas, tá? Nas oxítonas, não. Tanto que herói tem acento. Oxítona. Agora, heróico não tem. A primeira é falsa. Se a primeira é falsa, olha isso. Olha como é que ficou fácil. Um item virou 50-50. Nas oxítonas foi eliminado o acento circunflexo nos ditongos OO e EE. Ditongo OO e EE. Isso nunca foi ditongo, pessoal. Não existe ditongo com letra repetida. Eram hiatos. E não são oxítonas, tá? Essas palavras são paroxítonas. Por exemplo, creem, voo, são paroxítonas. Então, falsa também é a segunda. Nas paroxítonas, o acento agudo nas vogais I e U, quando aparece após ditongo decrescente, não é mais utilizado. Ó, acento agudo após ditongo decrescente. Nessa aqui, a banca foi técnica, né? Mas ela está falando da regra do hiato, pessoal. Está falando o quê? Está falando da feiura. Ó, feiura. Seria acentuado pela regra do hiato. Mas como é após um ditongo decrescente, Felipe, como é que eu vou saber que é decrescente? Eu já ensinei para vocês, ó, a palavra amáveis. Esse ditongo eis é decrescente. É o mais importante para a prova. Então, não quer ficar perdendo tempo com todas as regras? Pelo menos grava o exemplo-chave. Então, questão correta. Gabarito, letra E. Falsa, falsa e verdadeira.